Alô galera, tudo bem com vocês? Olha o catequista João Batista Feira na área para mais um pequeno vídeo. Olha galera, eu vou me apresentar rapidamente aqui. Sou catequista aqui na minha cidade de Esperança. Sou paraibano da Gema, sim, sou paraibano. Ministro catequese aqui, sirvo na minha paróquia aqui, Nossa Senhora do Bom Conselho, aqui em Esperança, Paraíba. Olha, hoje a gente vamos fazer uma pequena formação aqui, falar sobre um vídeo que... Bota na tela aí, santo diretor. Bota aí na tela. O tema de hoje é: a fala do Papa Francisco traz consequências para a nossa catequese? Olha, preste atenção. Aqui eu não vou justificar, nem vou contestar a fala do Papa. Apesar de quem faz essas coisas, se fizer... com todo respeito, pode fazer à vontade, porque o Catecismo da Igreja Católica, no número 907, ela manda que nós leigos, que estudamos a doutrina, podemos sim aconselhar os nossos pastores, e você que faz isso, você não está errado não. Agora, com todo respeito, porque temos que respeitar uma hierarquia, né? Quando o pastor fala alguma coisa que muitas vezes não dá bem, a gente pode querer dar um conselho ali do filho para com seu pai, né? Lembremos o que está em Isaías 22, no 21 ao 22, né? No verso 21 e verso 22 do capítulo 22 de Isaías. O significado da questão do sacerdote ali na velha aliança era pai, aquele que cuidava de Jerusalém, e na nova aliança também significa essa questão. Nós temos nossos pais espirituais e o Papa é o nosso pai maior, né? Olha, preste atenção, eu vou passar o vídeo aqui com a fala do Papa. Aqui eu não vou justificar, eu vou mostrar as consequências e dar um testemunho direto que é bom nossos eclesiásticos eles terem prudência quando for falar, porque tem consequências sim nas formações. Eu vou explicar para vocês basicamente o que é uma catequese, minha gente. É interessante que nas aulas na igreja protestante tem aulas dominicais, né? E eles explicam ali a questão das escrituras. Nós, na Igreja Católica, damos a catequese em vários graus de idades, né? Por exemplo, tem o catequista do pequeno, aquele que tem de 8 anos para baixo, né? Melhor dizendo, de 8 anos até 14 anos. Tem a catequese dos jovens para confirmar aquilo que receberam no batismo, né? É o sacramento da maturação, pode-se dizer assim. E eu estou ministrando nesse momento para o jovem, né? E também tem para aqueles adultos que não foram catequizados, que podem procurar suas catequeses, que serão catequizados, e ali nós vamos mostrar a doutrina dentro das escrituras, dentro de livros auxiliares que nos trazem, e dentro do catecismo da Igreja Católica, né? E a fala dos nossos eclesiásticos, eles têm um efeito muito grande. Eu vou mostrar para vocês, dar um testemunho aqui que tem. Sobre a questão do vídeo, vamos passar o vídeo do Papa para nós ver, né? Eu vi esse vídeo, basicamente toda a entrevista, né? Onde o Papa falou, né? Na questão das religiões. O Papa estava sendo questionado ali no meio daqueles jovens sobre a questão das religiões. E o Papa vai dar a sua opinião. Se eu fosse falar ali a questão, o que faltou ali, eu falaria para vocês. Faltou somente falar de Jesus, né? Muitos justificam, né, a fala do Papa Francisco, falando que ele não poderia falar ao povo daquela região que é praticamente pagã, que eles estavam no inferno. Eu fico pensando, olha a justificativa que as pessoas colocam, né, para justificar a fala do nosso Papa Francisco, né? Não. Será que falar de Jesus, minha gente, é só falar que o povo vai para o inferno? Falar de Jesus é mostrar Jesus ao outro, mostrar o amor de Jesus ao mundo. Não falar, mas tem que falar que vai, se não, o Papa ia dizer que o povo ia para o inferno, e é só isso. Olha, minha gente, se a gente for catequizar só falando no inferno, não falar nas belezas de Deus para o povo, aí fica difícil a coisa, né? É claro que o inferno é uma consequência de uma vida desregrada, né? Mas vamos escutar o vídeo aí, né? Eu vou colocar aqui para vocês, olha, vocês prestem atenção que não está dublado não, mas tem uma legenda. O cara vai perguntando sobre a questão dos contextos religiosos e o Papa vai argumentando. É um vídeo bem curtinho aqui, eu peguei só um pedacinho curtinho para nós pegar a fala dele, para dar um testemunho que aconteceu aqui na minha cidade, muito antes disso, muito antes dessa entrevista,
como é perigoso essas falas, né? Infelizmente, saiu da boca do Papa Francisco, mas eu estou mostrando a consequência aqui, tá certo? Eu não estou simplesmente, não estou justificando nem estou questionando essas questões, não. Olha, preste atenção, olha. Um vídeo de 2 minutinhos, ó, basicamente. Eu peguei aqui, olha só a legenda, porque está no idioma natural ali que o Papa está falando, recebendo e ele está falando na sua linguagem, né? Meia aportuguesada. Dá para a gente entender alguma coisa, mas tem a legenda embaixo que você vai entender bem o que o Papa está falando, tá bom? Olha, bota na tela aí, Santo Diretor. Di voi giovani, di questi qui, no? È la capacità del dialogo interreligioso. One of the things that struck me about all of you here is your ability to engage in interreligious dialogue. E questo è molto importante. And this is very important. Perché se voi incominciate a litigare, la mia religione è più importante della tua, la mia è la vera, la tua non è vera, dove ci porta questo? Because if we start to fight amongst ourselves and saying, my religion is more important than yours, my religion is true, yours is not, where will that lead us? Dove? Where will it lead us? Qualcuno risponda, dove? Someone respond. Where would it lead us? Forte. La distruzione. È cosa così. E ci vuole litigare. Yes, it's okay to discuss and to... Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. Ma Dio è Dio per tutti. But God is God for all. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. And if God... Olha, aqui tem algumas coisas que estão sendo questionadas aí nas redes sociais, né? Mas como eu sou catequista, eu vou priorizar não a questão do Filho de Deus, todos somos filhos de Deus, questão das destruições, mortes, guerras religiosas, não, só a questão da diversidade de religião, que todas, de alguma maneira, nos ligam com Deus, são como línguas que fala o Papa Francisco, né? E isso traz problema na nossa catequese. Vou dizer um exemplo para vocês que aconteceu com o nosso pároco aqui da nossa cidade. A gente finalizou uma turma de catequese agora no mês de junho, se eu não estou enganado, e na última preparação ali para as confissões, o nosso pároco acompanhando ali a situação, ele vai conversar com uma das jovens e tal, e acaba que ela, dentro daquela conversa, ela fala: olha, padre, praticamente eu observo todas as religiões e tiro o que elas têm de bom, né? Ela quis dizer que vivia de alguma maneira em meio a todas as religiões. Preste atenção, isso foi agora no mês de junho, quer dizer que tem 2 meses, né? Ou 3 meses dessa fala do Papa de agora, né? E preste atenção que o nosso pároco ficou assombrado, porque ela ia confirmar o seu batismo no crisma, mas ela fala que vivia todas as religiões, tirava o que tinha de bom de todas as religiões. Quer dizer que ela não queria viver uma fé católica, ela queria viver uma fé, posso dizer assim, relativista. Todas as religiões são boas, todas as religiões nos ligam com Deus, e o padre ficou, posso dizer, meio escandalizado, porque via uma situação muito problemática, né? Por isso que eu vi um vídeo há pouco tempo atrás do João Cláudio Rufino, professor de teologia da PUC, né, lá em São Paulo, sobre o fim da Igreja Católica. Ele fez aquela capa, né, para chamar a atenção, mas ele deu um vídeo bem interessante, e dentro desse vídeo ele deu dados, situações, e preste atenção que dentro dessas informações que o professor João Cláudio Rufino deu, que é um grande, que vocês quiserem seguir ele, siga, ele é um cara que entende demais das escrituras, ensina demais aqui nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube. Ele mostra que dentro desse contexto, o IBGE mostra que o maior público da Igreja Católica hoje, atualmente, é pessoas que têm 35 anos acima. Por que 35 anos abaixo está tão mais difícil? Porque
a catequese nossa, eu sou catequista, eu tenho que falar isso, ela é frágil. Eu critico a mim mesmo, né? Eu falo também para os nossos irmãos catequistas que nós temos que estudar mais, mas também nós temos que ter uma ajuda muito grande da parte de cima, da parte hierárquica da igreja, né? Porque senão não tem como a gente catequizar. Preste atenção, o pensamento dessa menina, hoje ela vê, se o nosso pároco foi aconselhar ela, hoje ela vê o nosso próprio Papa falando aquilo que ela pensa. Aí complica, né? Como é que vai tirar da cabeça de uma jovem dessa o pensamento dela? Que de todas as religiões ela tira coisas boas, e como que ela vive em todas as religiões, mas foi batizada na igreja católica, foi confirmado o crisma, como pode? É muito complicado. E quando a gente vai para o número do catecismo da igreja católica, quando a gente vai fazer um estudo, no número 2105, olha como está escrito, ó. Bota na tela aí, Santo Diretor, só o número aí para quem tiver o catecismo, principalmente os catequistas, e buscar essa informação, olha. Número 2105. Olha, o dever de prestar a Deus um culto autêntico diz respeito ao homem individual e socialmente. Esta é a doutrina católica tradicional sobre o dever moral dos homens e das sociedades. Em relação à verdadeira religião e única igreja de Cristo, evangelizando sem cessar homens, a igreja trabalha para que estes possam penetrar no espírito cristão, as mentalidades e os costumes e as leis e as estruturas da comunidade em que vivem. O dever social dos cristãos é respeitar e despertar em cada homem o amor da verdade e do bem. Exige que levem a conhecer o culto da única religião verdadeira, a única, que subsiste na Igreja Católica e Apostólica. Os cristãos são chamados a ser luz do mundo. Assim, a Igreja manifesta a realeza de Cristo sobre toda a criação, particularmente sobre as sociedades humanas. Olha, aqui está deixando bem claro, enfatizando a única religião, o único culto. O próprio catecismo fala uma coisa. Infelizmente, o nosso grande Papa Francisco, né, que é o nosso Papa atual, no número 267, se não estou enganado, falou outra coisa. E dentro da cabeça do jovem está exatamente o que ele pensa. É muito complicado, minha gente. A gente ser catequista hoje, a gente temos que pedir muita força a Deus, porque nós temos que ser mais bem informados. Recebemos famílias pagões, os jovens praticamente vivem no paganismo, as famílias pagões não querem mais servir a igreja, não querem ir para a igreja, aí fica muito complicado, né? Aí quando a gente... E o principal disso aí, minha gente, não é desmerecer a figura do nosso Santo Padre Papa Francisco, não, é falar a verdade. Quando ele falha, essa fala aí traz uma consequência muito grande para nós, no contexto de ensinar a doutrina. Porque a figura de um Papa, minha gente, dentro da igreja, ela, dentro da revelação da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é benéfica e ela é demais útil, né? O nosso Senhor carecia dessa figura. Por isso que ele escolheu Pedro, né? O próprio Deus Pai escolheu Pedro naquela revelação de Mateus 16, do 16 ao 18. Mas preste atenção que o Papa, ele tem, né? Ele é uma figura para trazer a unidade da igreja, né? Preste atenção naquela discussão que teve nos primeiros, na igreja primitiva, na igreja católica, no seu primórdio, sobre a questão do judaísmo e a circuncisão. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, verso 6 e 7. Bota aí na tela, Santo Diretor. Olha, tá uma discussão para saber, ia circuncidar ou não ia circuncidar. Olha o que aconteceu aqui, ó. Então os apóstolos e os anciões reuniram-se para tratar desse assunto. Depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou: irmãos, sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e abraçassem a fé. Preste atenção que Pedro acalmou o ânimo de todos e mostrou, de fato, a igreja, Deus deixou sua cabeça visível, né? É interessante os jovens saberem dessa referência que a igreja tem do Papa, né? Porque muitas vezes as pessoas vão na fala do Papa, né? A gente sabe que o Papa é infalível quando fala ex cátedra. Isso não acontece faz um bom tempo
dentro da Igreja Católica. Eu não sei nem qual foi o último Papa que falou em ex cathedra, faz muito tempo. Mas é interessante que o Papa não traz a verdade em si nas suas falas, né? Agora, quando ele fala de fé e moral em ex cathedra, assim, ali é regra de fé. Mas quando ele fala sobre política, outras coisas, né? A questão da natureza e etc, etc, ele pode falhar, né? Porque a palavra em si do Papa não traz a verdade, né? Agora, de fato, se a figura do Papa garante, né? É aquele que garante que a verdade transmitida pela igreja seja seguida pelos fiéis, né? Ele está ali para assegurar essa verdade, né? Para garantir essa transmissão. Mas a fala em si dele, todas as falas, não é que o Papa ele não tem uma impecabilidade. Todo Papa peca, mas ele só é infalível quando ele fala em ex cathedra. Isso aí eu não vou explicar, que é um assunto mais complicado, mas não é tão simples o Papa falar em ex cathedra, né? O Papa ele tem essa missão. Pegar a Bíblia aqui, Ave Maria, para mostrar. A missão do Papa é confirmar seus irmãos na fé. Preste atenção na unidade. Olha só. Bota na tela aí, Santo Diretor. Lucas, capítulo 22, verso 31 a 32. Diálogo de Jesus com Simão Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma teus irmãos na fé. Essa é a importância do Papa, né? Prestem atenção que tem outro texto que mostra que quando a igreja está desorientada, né, o Papa ele traz essa unidade e ele guia a igreja dentro dessa revelação que ele recebeu de Jesus Cristo. Preste atenção que no capítulo 6, bota aí na tela, Santo Diretor, capítulo 6 do Evangelho de São João, verso do 66 a 68, como Pedro guiou os seus irmãos apóstolos no momento de turbulência, depois que Jesus faz aquela longa discurso na sinagoga de Cafarnaum, e a maioria dos apóstolos não entenderam o discurso sobre a questão da Santa Eucaristia, aquilo que traz de fato a unidade para a Igreja Católica, é o sacramento, e se dispersaram. Olha o que Pedro falou, olha. Versos 66 ao 68 do capítulo 6 de São João. Desde então, muitos dos seus discípulos tomaram atrás e já não andavam com ele. Por isso, Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna. Olha só. E aí São Pedro guia os apóstolos no caminho de Jesus. Agora, é bom, interessante, dentro do nosso mundo de catequista, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. A gente tem, infelizmente, a gente vive uma catequese sofrida, a gente temos que estudar mais, e aqui na nossa paróquia, graças a Deus, nosso padre está dando boas formações, estamos melhorando, mas a gente está vendo que temos que ter mais interesse no catequista, é aquele que vai ser catequizado também. E para isso, cara, é um conjunto de coisas, e uma fala dessa, no pensamento que eu disse para vocês, já jovem, que o nosso padre pegou, e ele se escandalizou com algumas que tinham esse pensamento. Essa ele foi muito enfático quando ele falou: nossa, que situação, aquela menina pensava, cria em tudo e não cria em nada. A coisa é bem complicada, né? Salve a Maria, viva Cristo Rei. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal.